isso, nada. Gente, ó, para tudo. Vai ter parto aqui hoje pra tudo quanto é tipo. A gente vai fazer 3 em 1. A gente vai ter 3 relatos, cada um com um tipo de parto. Então aproveita. Pra quem fica aí ouvindo a gente, de repente, poxa, mas vocês só falam do parto humanizado, assistência humanizada ao parto, vocês só falam do parto natural, ou de vez em quando falam da cidade. Hoje tem de tudo. É que todo mundo tem essas histórias, né, de nascimento. Muito legal. A gente sempre pergunta, né? Algumas pessoas não sabem, nem se deram conta de perguntar, né? Como foi o nascimento, como foi a gestação, né? E agora vamos Mas é interessante, né? aos vários relatos. Você já estava em Brasília? Eu estava em Brasília, sim, e eu estava com 36 anos, né? Engravidei um pouquinho antes dos 36, então, na verdade, era já aquela preocupação, será que vai dar tempo de ter filho? Eu, desde alguns anos, eu sempre dizia, não é que eu quero ter 3 filhos, eu sei que eu vou ter 3 filhos, é diferente. E saber explicar de o que é, incrível. por que eu sei. Nem Não sei quero te explicar, eu sei. E aí eu pensava, gente, será que vai dar tempo? Mas enfim, então com 36,5 nasceu a primeira. Eu sempre tive gestações muito tranquilas assim, fisiologicamente falando, sem nada de excepcional. Eu tive uma obstetra maravilhosa, doutora Vera Coimbra foi assim, uma referência na minha vida em vários sentidos. Era já uma profissional experiente, era uma das poucas pessoas que na época já fazia parto domiciliar. Médico obstetra. Médica obstetra. E ela dizia que ela era muito criticada pelos colegas, porque assim, como que você vai para um parto e fica 28 horas esperando a hora do bebê nascer? Mas ela fazia essas coisas, então já cheguei nela sabendo dessa possibilidade. A primeira filha eu não tive coragem de fazer parto domiciliar, eu estava receosa, o que acabou sendo algo positivo, porque a gente, depois de 17 horas de contrações, 1 centímetro de dilatação que não saiu aí disso, né? Não evoluiu. Aí ela rompeu a bolsa, tinha mecônio, então ela disse cesárea. E eu primeiro sofri muito, resisti muito, na verdade. Eu fiquei muito brava, porque eu queria um parto natural. Tudo que tinha sido assim. feito, combinado, preparado, era para isso. E aí eu fiquei muito brava. E aí eu lembro que o anestesista foi Gente, eu tinha todos os adjetivos negativos, não pode falar palavrão aqui, mas o que eu xinguei esse Qualquer cara... coisa a nossa edição bota... Né? A produção cuida da gente. Mas por quê? Porque, gente, eu estava tendo contrações assim, sei lá, de 1 em 1 minuto. Era contração de expulsão, só que sem dilatação, entendeu? Então tinha um bebê batendo no assoalho pélvico ali... Fica dor e a coisa não evolui, né? E era a intensidade e a velocidade. E o cara reclamando que eu não conseguia ficar quieta para ele me dar a hack, né? E aí ele brigando comigo, essa primeira coisa, vem aqui para onde eu tô para você dizer o que é ficar quieta no meio de uma contração de expulsão, né? Mas tudo bem. E depois ele ficou, durante o meu parto, ele ficou combinando a pescaria do final de semana. Ai, caramba. Mas eu estava cuspindo fogo com esse cara. Levou 1 ano numa conversa com a obstetra para ela dizer: você tem ideia de quão competente esse cara foi? Porque a situação era muito adversa para o trabalho dele. E ela disse, e uma anestesia mal dada deixa pessoas paraplégicas. Correu tudo bem. Esse cara foi um chato. Eu também detestei que ele ficou ali. Ela com aquela coisa de cuida de luz, de não sei o que, silêncio. E ele, e aí leva o anzol e leva a isca. Então, mas ela disse, ele foi muito competente. Você está bem, o bebê está bem. E só 1 ano depois que eu tive noção que a gente correu risco de vida. Depois de 1 ano que eu consegui, eu acho que absorver a informação do que é mecônio, sabe? O que isso representava, eu realmente não sabia. E teve isso, aí ela saiu da barriga, foi para o peito, se pôs a mamar, eu estava completamente... Né? Ainda, meu Deus, que bom que o bebê sabe o que fazer, porque eu não sei. Né? Olha só. Então, eu não fiz o que hoje é tão comum. Eu não sabia de todas as fases do parto, todos esses nomes que todo mundo hoje fala, e aí o tampão, não sei o que. Eu digo, gente, como é que você sabe tudo isso? Eu não sabia de nada disso. Mas, enfim, a vontade de ser mãe era enorme. E eu tinha a vantagem de eu tinha um companheiro que já tinha filhos, né? Que tinha, digamos, tinha
o trabalho a mais, porque a gente tinha crianças maiores dentro de casa também, mas eu sabia que ele saberia trocar fralda, que ele daria banho no bebê, que coisa que me apavorava, né? O primeiro banho no bebê, eu pensei, gente, eu vou afogar essa coisa minúscula nessa banheira, né? Eu estava apavorada no primeiro bebê. Tudo era ainda susto e medo. E aí eu penso, né? O primeiro filho, em geral, ele é mais tenso, parece, porque lida com uma mãe que também está mais tensa. Né? Não sei se primeiro banho, né? Quando aqui hoje vocês se preparam, né? Eu lembro assim que meu marido, não, deixa que eu dou. E a enfermeira, não, vai me falando que eu dou. Mas ele já fez a preparação, então ele se preparou. E isso marcou tanto ele, que por 3 meses ele pedia, espera eu chegar do trabalho e deixa eu dar o banho. Assim, foi uma coisa muito especial, assim, né? Temos foto dele, né? Muito... No ofurô. No banho, no ofurô também. São coisas que nos marcam. Nossa, muito. E tu amamentasse? Ela chegou mamando já? Porque tem aqueles bebês que chegam assim mesmo. Não, ela com certeza, depois de 17 horas, porque ela estava tentando sair, né? Ela estava morrendo de fome. Estava 17 horas batendo na porta. O mecônio, assim, pra gente só, né, dar uma esclarecidinha, né? Existem situações também, né, assim, que talvez... E vamos pensar que hoje também ela está com quantos anos, a sua filha mais velha? 25. 25, então também já está falando de 25 anos atrás, e isso todo mundo já trabalhou bastante. Mas tem níveis, né, às vezes o bebê faz mecônio e faz às vezes com 36 semanas, faz lá com 40, né, porque passou ou não, né, mas a quantidade que ele faz, mais a ausculta fetal, né, o batimento cardíaco, vai dizer se ele está legal com aquilo, se ele está mais ou menos com aquilo, se ele diz, não, é melhor a gente sair para outro lugar, que é mais, né, mais seguro. Então, isso o médico vai avaliar. É um conjunto de informações, não é só uma... Ele sozinho, isolado, não seria uma indicação para cesariana, claro. Mas hoje, né... É que tinha uma dilatação que não saía de onde, com isso, e uma circular de cordão também. Então, e ela não... E geralmente, quando demora muito, e a gente espera alguma coisa acontecer, né, porque a natureza faz tchum, 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 né. Quando começa a demorar, a gente também tem que dar uma olhada, também, né, às vezes, e se perguntar, né. Aí ela deve ter rompido bolsa com essa intenção, para ver como é que estavam também as condições lá dentro. E de não forçar esse trabalho de parto, acho que isso também é um olhar bonito, assim, que hoje vocês também preparam para isso, porque pode acontecer cesárea. Faz parte, né? Então, como é importante preparar... Brava, assim. A gente sabe que fica de vez em quando, mas a gente já vai se preparando. A gente muda o plano, não tem como. Eu reconheço que foi cabeça duríssiminha, assim, mas aqui também a gente está abrindo o ponto porque a gente não está só conversando entre a gente está aproveitando para trazer a experiência para as pessoas, para quem ainda vai conceber, para quem ainda vai gestar, para quem ainda vai parir. Então, a gente empresta as nossas histórias, as nossas dores, para que as pessoas se preparem cada vez mais. E isso não quer dizer que nem que foi bom, nem que foi a história verdadeira de cada um. E isso é poder passar a experiência para frente, né? Mas é justamente podendo também dar a oportunidade das pessoas irem conhecendo um pouco para elas já irem trabalhando, né? Porque eu tenho certeza que no segundo e no terceiro isso já foi diferente, porque você já foi preparada. Muito diferente. Mas muito como diferente. resolver essa brabeza primeiro? Conseguindo me conectar com a gratidão por ter dado tudo certo, mas como eu digo, isso demorou um ano depois, entendi. Um ano depois que eu estava aberta a isso, eu acho, ou que essa conversa aconteceu. Mas desse mamar, cuidasse dela? Tudo, super, não, foi tudo nota 10, assim, não tenho... Mas como é importante, porque de novo, a gente vai falar a gente falou acho que nos bastidores, né? Mas da mãe poder se acolher também. De poder também ter os sentimentos, né? Sim. De poder viver, se isso não tá bom, não tá bom. Vamos conversar com alguém que não tá legal. Já sabias que iam vir mais duas, né? Mais dois, então tudo bem. Foi só o primeiro, vamos lá. E esse foi um outro grande presente da obstetra. Assim que o parto aconteceu, finalizou tudo, ela veio imediatamente colocar isso aqui, semear essa informação aqui. Isso não significa que você não poderá ter parto normal depois. Então, não deixa ninguém te dizer isso, entendeu? Porque foram uma série de condições que levaram a isso. E eu saí de lá convencida disso. Tanto que, assim, eu não tive nenhuma dúvida que o próximo seria natural, né?